Olha, na palestra do congresso de hoje, o assunto é o seguinte: sucesso sem facilidade, é o tema. Vamos entender aqui esse tema. O maior engano de uma pessoa que busca ter sucesso em sua vida profissional é achar que ela vai alcançá-lo com facilidade, ou em qualquer outra área, não só profissional. Porém, o que muitos não sabem é que a palavra facilidade não faz parte do vocabulário de Deus. Imagine os filhos de Israel que viveram 400 anos na escravidão. Aquele povo nasceu, cresceu, envelheceu e morreu aonde? Na lama. Eles só viam a miséria. E quando viam o melhor, era na vida dos outros. De repente é isso que tem acontecido com muitos, né? De repente, aparece um homem chamado Moisés, dizendo que eles podiam chegar à terra prometida. Parecia fácil. Porém, o caminho até lá não seria nada fácil, mas sim um caminho cheio de dificuldades e obstáculos. E saindo do Egito, já em direção à terra prometida, se depararam com o exército do rei, o quê? Amaleque, o rei Amaleque. Quer dizer, dentre tantas. Aqui eu vou fazer uma pausa aqui, nesse texto, porque dentre tantos obstáculos que o povo encontrou, esse aqui foi um deles. Teve as muralhas de Jericó, teve o próprio Mar Vermelho, teve a fome, teve a seca e teve os inimigos. Um deles foi esse rei aqui, Amaleque, né? Que se encontrou com os filhos de Israel no caminho. Foi aí que Deus levantou Josué e o mandou liderar o seu exército. Mas que exército? Um exército formado por escravos, que a única coisa que sabiam era amassar barro e fazer tijolos. Repare que não houve facilidade no caminho do povo de Israel, e não haverá também no seu caminho. E fez Josué, diz o texto de Êxodo 17, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as suas mãos, Amaleque o quê? Prevalecia. E todos nós sabemos, depois você pode ler o restante aqui de Êxodo 17, 10 em diante, que Moisés permaneceu com as mãos erguidas, a ponto de do próprio Arão e também Ur segurar as mãos de Moisés, porque eram pesadas, com um cajado, e Israel prevaleceu. Agora, aqui fala sobre duas coisas importantes, duas coisas foram necessárias para que Israel vencesse aquela batalha. E é também o que precisamos para vencer qualquer dificuldade. Essas duas coisas são habilidade e a segunda é manter as mãos o quê? Erguidas. Antes de nós entrarmos neste assunto, vamos falar um pouco dessa dificuldade, né? Tudo na vida tem lutas. Tudo na vida vai ter lutas. Mas, na verdade, se nós formos analisar, desde que o povo saiu do Egito, até chegar à terra prometida, eles passaram por um processo. Que processo? Um processo de amadurecimento, um processo de experiências com Deus. Então a nossa vida nunca vai ser só alegria. Veja que nós temos que ter essa consciência. Às vezes a pessoa só quer prazer. Não, a vida do cristão e de todo ser humano, mas principalmente daquele que tem foco e objetivo, é uma luta, uma alegria, um desafio, uma conquista. Nem sempre vai ser alegria, só satisfação, embora é isso que a carne gosta. Por que as pessoas lamentam, reclamam, se queixam quando vem lutas? Qualquer ser humano, se você disser para ele, você quer passar por uma luta? Claro que não. Você quer passar por um deserto? Claro que não. Você quer passar por uma dificuldade? Claro que não. Só que, de repente, o que essa pessoa não consegue entender, que para mim e para você, é necessário nós passarmos por situações para que a gente cresça
amadureça e tenha experiências com quem? Com Deus. Porque se eu não plantar, eu não colho. Se eu não tiver lutas, desafios na minha vida, eu não vou ter experiências com Deus, porque onde que está a experiência com Deus? Eu passo pelo deserto e ali eu confio e Deus manda o maná, Deus manda o pão, Deus manda a água. Eu ouço a voz de Deus, me deparo com o mar vermelho, mas Deus, porque está comigo, Ele diz, confia e o mar se abre. Eu enfrento um inimigo como este, Amaleque, que era um exército enorme, mas Deus manda eu lutar e confiar que Ele vai me dar vitória. Então aonde que está a experiência? Eu enfrentar a situação. Eu nunca vou provar do melhor, eu nunca vou provar das bênçãos sem antes passar pelo quê? Pelos desafios, pelas lutas. É nas lutas que você amadurece, cresce, adquire experiência. É nas lutas que você deixa de confiar no homem ou na própria carne para confiar em quem? Em Deus. É nas lutas que a gente deixa de confiar no coração enganoso, porque nas lutas a gente entende que o sentimento não ajuda em nada e que no momento de crise, de dor, no momento de desespero, nós não podemos jogar tudo para o alto e fazer o que todo mundo faz. Temos que confiar, temos que perseverar. Então, senhora e senhor, aquelas dificuldades eram um processo que estava fazendo aquele povo se tornar mais forte ou mais fraco? Mais forte. E também era uma purificação, né? Porque aqueles que não queriam obedecer, aqueles que não queriam submeter, foram ficando para trás. A sepultura deles foi o quê? O deserto. E a maior prova é que, vamos continuar agora, vamos falar da habilidade aqui, para a gente continuar esse assunto. Primeira coisa que é necessária, habilidade. Aquele era um povo construtor, fazedores de tijolos, e não soldados. Por isso eles tiveram que se reinventar e buscar habilidades que até então não tinham. E trazendo isso para os dias de hoje, é o que muitos precisam, se desprender daquela ideia que ela só sabe fazer aquilo e nada mais. Quando a pessoa tem em mente um objetivo final, então ela se reinventa para o quê? Para chegar lá. Está aí. Em meio àquelas dificuldades todas, aqueles desafios todos, o povo de Israel entendeu que eles eram capazes. E homens que eram apenas fazedores de tijolos se tornaram peritos em guerra. Tão habilidosos, diz o texto, que eles não erravam cabelo com o quê? Com a funda. Homens que valiam por 1000. Você sabe o que é um homem valer por 1000? É um homem que vale por 1000 homens. Quando há às vezes 1000 que não vale um. Verdade ou mentira? E é o texto que fala sobre isso. Eles eram tão valentes, tão intrépidos, tão corajosos, que havia homem que valia por 1000, por 100, por 50. Significa dizer que se tivesse que mandar 50 e mandar aquele um, mandava aquele um que ia fazer o serviço dos 50. Então aqueles homens não nasceram naquela condição, eles se transformaram em pessoas habilidosas. E assim acontece com a pessoa que tem foco, tem objetivo e que acima de tudo confia em Deus. Ela olha uma crise como essa aí do pandemônio, aí do Covid, e ela diz, poxa, eu tenho consciência que existe uma crise, eu tenho consciência que existe um problema, mas Deus vai me dar uma direção e eu vou fazer a diferença em meio a essa situação. Eu vou fazer do limão geladinha, uma limonada geladinha. Eu vou, enquanto alguns estão chorando, eu vou lá contribuir e vou ajudar a enxugar o quê? A lágrima, vou vender um lencinho para a pessoa. Ou seja, a pessoa vai se descobrindo. Esse negócio que, não tem um jeito, não é para mim. Não. Você pode aprender um novo idioma, ou não. Você pode tirar a sua carta de condução. Você pode fazer uma formação. Quem está pensando em fazer? Então nunca vai fazer, você tem que fazer. Está pensando? Você pode crescer, se aprimorar, ter uma ideia revolucionária no campo. Você, prestador de serviço, tu tem que ser um prestador de serviço excepcional, aquele que todo mundo quer.
Você vende um produto, todos têm que comprar o teu produto, porque você vende de uma maneira, faz lá umas promoções que todo mundo gosta. Então, por favor, para de reclamar e se descubra por que aqueles fazedores de tijolos se transformaram em quê? Guerreiros habilidosos e venceram os inimigos. A cada passo no deserto eles cresciam. Cada dia na tua vida tu tem que crescer. Tu tem que ser exemplo. Amém? Para a glória de quem? De Deus. Última coisa para a gente terminar. Manter as mãos erguidas. Na caminhada rumo ao objetivo final, temos que fazer como Moisés. Manter as mãos sempre erguidas. E o que isso significa? É continuar crendo, orando, perseverando, buscando sempre a direção de Deus, lutando toda segunda no congresso, sendo fiel ao meu pacto com Deus. Não baixar as mãos é não desistir o quê? Jamais. Veja que nós temos que ter essa consciência. Eu resumo isso aqui com aquele salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar uma sentinela. Inútil é levantar cedo e dormir tarde, e comer o pão penoso, porque aos seus amados, aos fiéis, aos que têm um pacto, Deus dá enquanto dorme. Significa dizer que tu vai ficar dormindo o dia todo? Não, isso é preguiça. Isso é preguiça. Significa dizer que quando você se esforça em servir a Deus e tu permanece ali, até quando você está a dormir, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está preparando o dia seguinte. Vou preparar o dia da minha serva, do meu servo. Mas quando você não é leal, tudo que começa não termina, começa o pacto não termina, promete ser fiel, não é? De repente, promete entregar a vida, tomar a cruz, negar a si mesmo e você não nega. Até está aqui dentro, mas não assumiu sua fé. De repente tem até vergonha de Jesus, quando ele disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante de quem? Do Pai. De repente, não é que você tem que sair por aí dizendo que é isso, que é aquilo. Não, de forma alguma. Eles já sabem, e o mal também já sabe. Mas de repente, quando você é enquadrado por esse mundo que tenta te intimidar e diz assim: você está indo naquele lugar, você é isso? E você nega. Um dia uma pessoa falou: você é tal lugar? Eu falei: sou, com muito prazer e alegria. E aí, qual o problema? Ou seja, se você tem vergonha de Deus, da sua fé, então você não assumiu ela. Deus só dá as caras por quem dá as caras por Ele. Não, entenda, não é só trabalhar, ter ideias. Se você não tiver uma aliança com Deus, o que é para dar certo, vai dar errado. Pode botar ouro na sua mão. Aquele ouro vai se tornar em pó, terra. O tempo vai passar, você vai perder tudo e vai voltar a estaca zero. Mas quando você tem a bênção de Deus por ter uma aliança com Ele, tu faz a sucata, o lixo virar dinheiro, através de uma direção de Deus. Pois bem, sucesso sem facilidade não existe. Então, não reclame das lutas, porque é o processo para te amadurecer. Graças a Deus.